Você respira agora sem pensar. Mas e se, a cada segundo, o ar ficasse mais rarefeito? Imagine perder 1% de oxigênio por segundo. Em menos de 1 minuto, o mundo começaria a desmoronar. As pessoas lutariam por ar. Máquinas parariam. O caos se espalharia. Hoje, você vai descobrir o que aconteceria se o oxigênio da Terra começasse a desaparecer, e por que essa simulação extrema pode dizer muito sobre a fragilidade da vida no nosso planeta. Está pronto para essa viagem? O oxigênio representa cerca de 21% da atmosfera terrestre. Ele é invisível, silencioso, mas absolutamente essencial para tudo que conhecemos como vida. Você pode viver dias sem água e semanas sem comida, mas apenas poucos minutos sem oxigênio. Ele alimenta nossas células, permite que nosso sangue transporte energia e dá suporte ao funcionamento do cérebro e de todos os órgãos vitais. Sem oxigênio, nossas mitocôndrias, pequenas usinas dentro das células, param de produzir energia. É como se o corpo inteiro fosse desligado lentamente, de dentro para fora. Mas o oxigênio não é importante apenas para os seres vivos. Ele também é fundamental em reações químicas, como a combustão. Sem oxigênio, não há fogo. Isso significa que motores de combustão, usinas, aquecedores, aviões, tudo que depende de combustão pararia de funcionar. E ainda há o impacto estrutural. Pouca gente sabe, mas certos materiais usados em construção, como concreto armado, dependem de condições atmosféricas para manter sua integridade. Reduzir drasticamente o oxigênio poderia causar mudanças físicas nesses materiais. A atmosfera também ajuda a manter a pressão que estabiliza objetos, líquidos e até nossos corpos. Mudanças bruscas na composição do ar afetariam essa pressão, gerando colapsos estruturais e biológicos. Agora que você entende o quão presente e vital é o oxigênio, vamos imaginar o que aconteceria se ele começasse a desaparecer, bem diante dos nossos olhos. A cada segundo. Literalmente. E é isso que veremos agora. Imagine que, de repente, o oxigênio da Terra começa a desaparecer. Não tudo de uma vez, mas 1% a cada segundo. Pode parecer pouco, mas vamos ver, segundo por segundo, o que isso significaria para o nosso mundo. Após 1 segundo, quase nada muda. O ar está com 99% da concentração normal de oxigênio. Para a maioria das pessoas, é imperceptível. Após 5 segundos, a taxa cai para 95%. Pessoas com problemas respiratórios começam a sentir incômodo. Atletas, idosos e crianças sentem uma leve falta de ar. Algumas pessoas bocejam ou se sentem zonzas sem saber por quê. Após 10 segundos, com 90% do oxigênio, o desconforto se intensifica. A respiração acelera. O corpo tenta compensar a queda com batimentos cardíacos mais rápidos. Aviões em voo podem começar a apresentar falhas nos sistemas. Em grandes altitudes, os efeitos são ainda mais severos. Em 30 segundos, a atmosfera perdeu quase 1/3 do oxigênio original. Motores a combustão começam a parar. Veículos morrem nas ruas. Aviões perdem sustentação e começam a cair. Fogos se apagam. Centrais elétricas falham. A energia em várias partes do mundo começa a oscilar ou simplesmente desaparecer. Em 60 segundos, mais da metade do oxigênio já se foi. Pessoas desmaiam nas calçadas. O pânico toma conta das cidades. Hospitais ficam sem energia. Unidades de terapia intensiva colapsam. Geradores param de funcionar. Prédios altos, sem ventilação natural, tornam-se armadilhas. Elevadores param. Luzes apagam. Em 2 minutos, a atmosfera perdeu praticamente todo o seu oxigênio. As plantas, que dependem do ar para realizar trocas gasosas, entram em colapso. Animais perdem a consciência em massa. Águas fervilham com peixes boiando, mortos por asfixia. Sem oxigênio, até os micro-organismos param. Em 3 minutos, edifícios de concreto começam a rachar. Estruturas metálicas, sem a pressão atmosférica adequada, expandem ou contraem, causando desabamentos. Pontes cedem. As comunicações cessam. Satélites entram em modo de segurança. Em 5 minutos, o planeta inteiro está em silêncio. Um silêncio estranho. Sem vento. Sem motores. Sem máquinas. Sem vozes. As pessoas que ainda resistem, nos poucos lugares com oxigênio residual, sabem que têm segundos restantes. Tudo isso em apenas 5 minutos. Apenas com uma perda de 1% de oxigênio por segundo. Esse cenário é, claro, hipotético.
mas é construído sobre base científica real. A atmosfera da Terra é composta principalmente de nitrogênio, cerca de 78%, com oxigênio em torno de 21%. Essa proporção é mantida em equilíbrio por processos naturais, como a fotossíntese, feita por plantas, algas e principalmente pelo fitoplâncton dos oceanos. Para que a Terra perdesse 1% de oxigênio por segundo, seria necessário um evento catastrófico e altamente improvável. Vamos explorar algumas possibilidades, mesmo que remotas. Uma explosão solar massiva poderia afetar a magnetosfera e causar reações na alta atmosfera, liberando moléculas de oxigênio no espaço. Mas a escala de perda exigida nesse cenário seria tão absurda que foge da realidade atual. Outra hipótese seria um experimento mal conduzido com nanotecnologia ou reações químicas em larga escala. Algo que causasse uma reação em cadeia com oxigênio atmosférico, destruindo mais rápido do que poderia ser reposto. Existe também a ideia de um ataque biológico ou artificial, por exemplo, uma tecnologia projetada para transformar oxigênio em outra substância, como dióxido de carbono. Mas isso exigiria uma capacidade de ação global, simultânea e extremamente coordenada. Apesar da baixa probabilidade, esses cenários servem para uma coisa: mostrar o quão dependentes somos de um sistema delicado e invisível. E como qualquer desequilíbrio pode ter consequências rápidas e irreversíveis. O mais assustador é perceber que, mesmo sem perder 1% de oxigênio por segundo, estamos lentamente desequilibrando esse sistema. E o colapso, embora não seja tão dramático quanto o que simulamos aqui, pode ser real, e já começou de forma silenciosa. O oxigênio desaparece. O mundo entra em colapso. Mas o que acontece com as pessoas? Imagine uma família trancada em casa, tentando improvisar máscaras com toalhas molhadas. O filho pequeno chora, a mãe tenta manter a calma, o pai busca algo que funcione, mas nada ajuda. Cada respiração se torna uma batalha. Nas ruas, o caos se instala. Ambulâncias sem energia. Pessoas tentando invadir hospitais à procura de tanques de oxigênio. Velhos respirando com dificuldade. Crianças desmaiando nos braços de mães apavoradas. O colapso não é apenas físico, é também emocional. O medo coletivo transforma cidades em zonas de desespero. As autoridades não conseguem mais se comunicar. Não há tempo para evacuar, para buscar abrigo. As pessoas fazem o que podem, rezam, choram, tentam se despedir. E o que mais dói é perceber como esse bem precioso sempre esteve ali. Invisível, gratuito e negligenciado. O ser humano se acostumou a ignorar o que não pode ver. Só sentimos falta do oxigênio quando ele começa a faltar. Só pensamos nas árvores quando já foram cortadas. Só lembramos da natureza quando ela grita. Esse exercício não é apenas uma provocação científica. É também uma reflexão sobre nossa própria relação com o planeta. O colapso do oxigênio, aqui, serve como metáfora para tudo que estamos perdendo aos poucos. O clima, as florestas, os oceanos, a biodiversidade. Estamos perdendo tudo isso, só que não de 1% por segundo, mas de 1% por ano, ou por década. E ainda assim, continuamos ignorando. Mas, e se ainda houver tempo para mudar? E se essa consciência puder ser o primeiro passo para uma nova forma de viver? Apesar de fictício, o cenário nos ensina muito sobre o presente. O oxigênio que respiramos é gerado principalmente por florestas e oceanos. O fitoplâncton, por exemplo, é responsável por mais da metade do oxigênio do planeta. Mas hoje, o desmatamento, a poluição e a acidificação dos mares ameaçam esses sistemas. Ao contrário da simulação, a perda do oxigênio real é lenta, mas contínua. Preservar o ar é preservar a vida. E isso começa com atitudes simples. Apoiar reflorestamento e combater o desmatamento ilegal. Reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Incentivar o uso de energia limpa. Apoiar projetos de educação ambiental. Além disso, iniciativas globais estão surgindo. Projetos como a restauração da floresta atlântica, reflorestamento da Amazônia, captura de carbono direto do ar, todos esses mostram que ainda há esperança. E o mais importante, cada um de nós tem um papel. Seja plantando uma árvore, compartilhando conhecimento ou cobrando políticas públicas, cada atitude conta. O colapso do oxigênio pode nunca acontecer como neste vídeo. Mas há outro colapso, mais silencioso, que está acontecendo agora mesmo. E a boa notícia é: ele ainda pode ser evitado. Você respirou mais de 200 vezes desde que começou a assistir este vídeo. Sem perceber. Sem esforço.
Isso é um milagre invisível que acontece todos os dias. Mas e se ele parasse? E se a próxima geração não tivesse o mesmo ar que você tem agora? O mundo não precisa perder 1% de oxigênio por segundo para colapsar. Ele só precisa que a gente continue ignorando. Se esse vídeo te fez pensar, curta agora mesmo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este, onde ciência, curiosidade e consciência se encontram. E comente aqui embaixo, o que você faria se tivesse apenas 5 minutos de oxigênio?